ponto de vista que eu tenho, Léo, é que se eu tivesse grandes empreendimentos no Brasil, se eu fosse um empresário, se eu fosse uma pessoa de posse, uma pessoa de alta renda, eu ia querer agora, depois dos últimos eventos, eu ia preferir voltar com a realidade dentro da qual eu tinha que pagar direitos trabalhistas, voltar numa realidade dentro da qual eu teria que contribuir para o INSS, do que continuar dentro dessa loucura de imprevisibilidade. Realmente, grandes danos estão acontecendo por causa dos pronunciamentos da família Bolsonaro. Primeiro, lembrar que quem na Avenida Paulista falou pela primeira vez em guerra contra a Venezuela foi o Eduardo Bolsonaro. Quem falou isso primeira vez e teve aplausos daquela turma na Avenida Paulista foi o Eduardo Bolsonaro. Na sequência, além daquela grande palhaçada, a gente teve várias manifestações dos filhos do Bolsonaro atacando outros países. E olha, eu volto a dizer aquela analogia que é básica. Se você tem um cliente, ou seja, se tem um país que compra seus produtos, que contrata seus serviços, não interessa a religião desse país, não interessa a cor da pele do povo desse país. Então, no momento em que ele fica discriminando Angola, chamando Angola de um comunista, é como se uma pessoa de posse e de dinheiro comprasse o supermercado da cidade e começasse a criticar parte dos clientes daquele supermercado, como se os clientes daquele supermercado fossem clientes do antigo dono. Não, os clientes daquele supermercado são clientes daquele supermercado, assim como os clientes do Brasil são clientes do Brasil. Prova disso que o próprio Evo Morales, indiferente de alinhamento ideológico, ele veio ao Brasil porque tem negócios com o Brasil, ou seja, há interesses do Evo Morales em continuar vendendo o produto dele para o Brasil e ele não quer nem saber se o Bolsonaro é de direita, de esquerda, azul ou vermelho. Os interesses dele como uma pessoa sensata são, olha, em primeiro lugar, eu preciso garantir vendas para o meu país. Se eu coloco o ideológico na frente, obviamente o meu povo perde. O Bolsonaro ele vai na direção contrária, a família Bolsonaro vai na direção contrária. Então, vários parceiros econômicos do Brasil estão sendo hoje ridicularizados e aos poucos o Brasil vai perdendo. Lembrando, o primeiro evento, que por mais que eles digam que médicos brasileiros vão substituir os mais médicos, a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Tem localidades no Brasil em que o Brasil só conseguiria enviar médicos se ele colocasse o valor extremamente alto para o salário desses médicos. Então, a cada bobeira falada é um prejuízo muito grande para quem? Não é para um cara que conseguiu movimentar 4,2 milhões de reais em imóveis. Obviamente, é para o trabalhador lá na ponta, o cara que está sofrendo com essa situação do Brasil com menos médicos, o Brasil com menos investimento em educação, o Brasil mais pobre.